Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no Efeito Bola de Neve. Assunto do dia, Selic, né? Acho que já estamos até um dia atrasado aí. Eu confesso para vocês que toda vez que tem alguma alteração, qualquer coisa na Selic, tem sempre 1 milhão de vídeos, que a Selic subiu, porque a Selic desceu. Parece que é o fim do mundo, sempre que a Selic sobe e que a Selic desce. Então vamos conversar um pouquinho sobre a Selic hoje. Eu confesso que eu honestamente não entendia muito bem o que era a Selic. Então dei uma pesquisada, né? Aprendi agora e vou tentar dividir aqui o conhecimento com vocês. Quem não souber vai aprender agora. E se você já sabe e eu estiver falando alguma besteira, você comenta aqui embaixo que aí a gente conversa a respeito. A primeira coisa que a gente tem que falar, que eu acho que é muito importante, é que a Selic, na verdade, existem duas Selics. Existe a Selic, que a gente ouve falar todo dia, e existe a Selic Meta, que é o que digamos que é a orientação, né? Existe a Selic efetiva e existe a Selic Meta. A Selic, o nome Selic é referente a um sistema. É um dinheiro que é usado entre os bancos ali para eles se regularem, né? Os bancos eles precisam terminar o dia com caixa positivo. Então, o banco que conseguiu captar mais dinheiro e está com caixa positivo, empresta para um caixa que terminou o dia com saldo negativo. E aí eles terminam os dois com o caixa positivo. Porém, um banco agora está devendo para o outro. E a taxa que é cobrada para esse empréstimo, né, como essas operações ocorrem diariamente, essa taxa que é aplicada é chamada a taxa de Selic efetiva, né, que é a média dos juros que é praticado entre esses bancos. E além dessa Selic, né, existe a Selic Meta. A Selic Meta é o que é definida pelo governo. Então, essa é outra coisa já também, que a Selic ela é um instrumento do governo que é principalmente utilizado para conter a inflação, né? Então, para quem não sabe, né, a inflação, de maneira bem simples, é o seguinte. No ano passado, você ia fazer sua feira e com todos os itens lá, custava R$100. Aí, nesse ano, você vai fazer a feira e comprou exatamente os mesmos itens. Só que agora essa feira que dava R$100 deu R$120. Esse é só um exemplo, tá? Então, essa diferença no poder de compra, né? Porque você foi com os mesmos R$100, só que você comprou menos. Para você fazer a mesma compra, você teria que levar mais dinheiro. Então, a inflação é justamente essa variação, né? Então, o governo usa a taxa Selic para regular a inflação. De que maneira, né? É a teoria da autorregulação no mercado, né? A taxa Selic, quando ela aumenta, né? Isso representa que o custo do dinheiro está ficando mais caro. Mas como assim, né? Na sociedade, nós estamos organizados em pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Temos empresas e as pessoas. E, eventualmente, para a gente realizar os nossos objetivos, seja pessoa física ou pessoa jurídica, a gente pode pegar dinheiro emprestado com outras pessoas ou com organizações, né? Quando o governo aumenta a taxa Selic, o custo desse crédito fica mais caro. Por consequência, o que acontece? Vamos supor, você está querendo fazer um investimento para melhorar... Não sei, vamos supor que você é uma empresa, tá? E vende lanches. E aí você está querendo comprar um móvel para botar de exposição para seus produtos. Porque você acredita que se você botar esse móvel, vai ter mais gente olhando e os móveis bonitos ali, né, as coisas expostas, você vai vender mais. Então você precisa fazer um investimento. Você precisa de dinheiro para comprar aquilo, para você poder lucrar mais para frente. Então você quer dinheiro para isso. Só que você não tem esse dinheiro, você precisa pegar emprestado. Quando a Selic está mais alta, quando você for pegar esse empréstimo, o custo desse empréstimo vai estar mais caro. E aí com isso, você vai pensar duas vezes, opa, o lucro que eu vou ter quando eu fizer esse investimento vai compensar a taxa de juros que eu vou pegar para fazer esse empréstimo? Então, quando o governo usa a Selic, quando ela aumenta a taxa Selic, o que ela está fazendo? Ela está desestimulando a economia, porque o acesso ao crédito está ficando mais caro. Então, o governo aumenta a Selic e automaticamente o preço do crédito fica mais caro. Se o preço do crédito fica mais caro, as pessoas vão tentar pegar menos dinheiro emprestado, porque se ela pega dinheiro emprestado e a taxa está mais alta, ela vai pagar mais caro.
E o mesmo serve ao contrário, né? Se o governo baixa a taxa Selic, então o custo do crédito fica mais barato. Então eu vou pegar dinheiro e vou pagar um juros menor. Então eu agora que antes, estava muito caro fazer esse empréstimo para comprar aquele imóvel para fazer a exposição dos meus produtos, agora com a taxa de juros menor, eu vou lá, pego o empréstimo, faço e vou pagando a taxa de juros menor. Então a ideia é justamente essa, você quer estimular a economia, seja para cima ou para baixo. Você quer acelerar ou você quer frear a economia. A taxa Selic é usada principalmente como um instrumento para regular a inflação, né? Como a Selic é esse instrumento, né, de acesso ao crédito, que é uma taxa geral que está associada a meio mundo de coisas, os empréstimos e financiamentos automaticamente, né, eles são impactados pela diferença na Selic. E é geral, né? Tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, né? Para empresas. Só que, ao mesmo tempo que o acesso ao crédito fica mais caro, para quem tem investimentos atrelados à Selic, o rendimento passa a ser mais atrativo também. É como se fosse um sistema de contrapesos. Você está deixando a taxa Selic mais alta, então o acesso ao crédito está ficando mais difícil, as pessoas vão investir menos. Eu, por outro lado, se eu pegar o meu dinheiro e deixar rendendo relacionado ao qualquer investimento de renda fixa relacionado ao CDI, se a Selic subiu, o meu rendimento vai render mais também. Então eu automaticamente não quero investir em ações e em renda variável, coisas relacionadas à renda variável. Porque como a Selic subiu e o acesso ao crédito está mais caro, as empresas estão menos incentivadas a investir em outros negócios. Se as empresas não vão investir em outros negócios, como é que ela vai crescer, né? Então, normalmente, a empresa ela fica mais reprimida, ela não investe, né? Ela não pega crédito para investir em projetos dela. E eu, como investidor, não vou ter interesse de investir na empresa, porque eu sei que nesse momento, com o crédito caro, a empresa não vai querer fazer investimento para crescer o valor de mercado da empresa, né? Então, da perspectiva do investidor, existem dois lados da moeda, né? Tem a pessoa que investe em renda fixa e tem a pessoa que investe em venda variável. E elas não são exclusivas, tá? As pessoas podem ter os dois ao mesmo tempo, né? Normalmente isso é o que mais acontece. Antes da gente mudar de tópico, né? Ainda falando sobre o controle da inflação, a gente sabe que o aumento da Selic é um remédio para controlar a inflação. Então, se a gente pegar a inflação hoje, no último trimestre, ela está no acumulado de 5,53% ao ano. Quando o governo aumentou, que para ser sincero foi um aumento de 0,25%, né? Estava 14,75%, agora está 15%. Quando a Selic aumenta, ela só está sinalizando, dizendo, olha, vamos diminuir o consumo para poder os preços se regularem, né? Porque se o acesso ao crédito, mesmo estando a 14,75 e a inflação vinha subindo, desde janeiro a inflação vem subindo. E a meta da inflação do governo era de 3%, né? Isso é divulgado. Ele divulga, olha, a meta esperada de inflação desse ano de 2025 vai ser 3%. E a inflação desde janeiro vem subindo, automaticamente o governo tem que fazer alguma coisa para regular a inflação. E qual é o instrumento de regular a inflação? É aumentar a taxa Selic, mesmo que pouco, porque esse aumento foi de 0,25. Esse aumento é muito pouco para fazer uma diferença, mas espera-se que vai fazer uma diferença. Se a inflação continuar subindo, o que vai acontecer com a Selic? Ela vai ter que subir, porque o governo ele tem uma meta, ele tem uma expectativa de levar a inflação para um determinado lugar. Para o nosso lado, a gente como pessoas, né, tem várias formas de se beneficiar dessa situação. Se a gente sabe que a Selic está mais cara e os títulos de renda fixa eles vão pagar mais, automaticamente o mercado vai se corrigir para isso. Porque é lógico, é óbvio. Se agora os títulos de renda fixa estão pagando mais, por que eu vou investir na Bolsa de Valores? É melhor investir em renda fixa. Se eu investir em renda fixa, eu vou ter um retorno maior do que na Bolsa de Valores. Sendo que pelo simples fato dos títulos estarem rendendo mais do que a Bolsa de Valores, como todo mundo vai comprar renda fixa, automaticamente o preço das ações vai
cair, né? Então, isso aqui não é recomendação de investimento, é nada. Isso aqui a gente só está analisando os princípios básicos da coisa. Eu não estou dizendo para você comprar ação, vender ação, comprar renda fixa, vender renda fixa. Mas o que me espanta é o alarme que acontece. Que vira notícia no jornal, todo mundo está falando sobre isso. A internet está infestada de vídeo com gente fazendo careta e falando da Selic. Mas não mudou praticamente nada. E se você é uma pessoa razoável, né, que não é um milionário, bilionário, dono de empresa, dono de negócios, que move uma quantidade substancial de dinheiro, você muito provavelmente você tem uma parte do seu patrimônio que é renda fixa. Se não for todo, né, você tem alguma coisa de renda variável também. Está no mercado de ações, seja com títulos imobiliários, fundos imobiliários, LCI, LCA, enfim, o que quer que seja, né? Se você tem ações e você acredita que aquelas ações são boas e agora elas estão vendendo por um preço mais baixo, porque a Selic aumentou, os títulos de renda fixa agora estão valendo mais e a bolsa diminuiu, se você acredita que a ação é boa, você vai comprar mais ações. E aí, quando o mercado se regular novamente, essas ações do valor vai subir e você vai lucrar. E ao mesmo tempo, se você também tem renda fixa, não interessa se a renda fixa está aumentando ou subindo, se a Selic está variando, porque você tem renda fixa. Se ela aumentar, você vai ganhar mais. Agora, uma coisa também que é importante a gente falar é a seguinte. A gente está sempre falando aqui, né? Selic e inflação, Selic e inflação. Quando a Selic sobe, a ideia é baixar a inflação. E aí, a gente está num período que a Selic está nos 2 dígitos, né? 15, e a nossa inflação está em 5. Então, você também precisa levar isso em consideração, porque a sua rentabilidade real no final é o que você teve de lucro menos a inflação, né? Porque se antes você tinha R$100 e fazia feira e agora você precisa de 120, você tem que ver se o que você está fazendo de rendimento na renda fixa, menos a inflação, está superando você está tendo um rendimento líquido, lucro líquido, né? Porque se a inflação é 10% e se a inflação é 10% e a Selic é 12%, o seu lucro está sendo de 2%. Agora, se a Selic cai para 10% e a inflação cai para 2%, a sua margem é de 8%. Então, o que importa de verdade não é o valor da Selic sozinho. Você tem que analisar o valor da Selic junto com a inflação. Se a inflação está subindo e a Selic também está subindo, os dois estão subindo, significa que sua margem de lucro está diminuindo. Se a Selic está descendo, mas está descendo mais devagar do que a inflação, isso significa que você está tendo uma margem de lucro maior, né? Então, algumas coisas aí para a gente ter em consideração, né, que não é nenhum fim do mundo, isso não é nada de anormal que está acontecendo. O Brasil já passou por situações muito piores. E 3 coisas também que eu queria deixar só de exemplo prático, né, para fixar bem, com a taxa Selic alta, se você está querendo fazer algum financiamento de carro, de moto, de qualquer coisa, ou uma casa, o valor das parcelas vai ficar mais caro, porque os financiamentos estão relacionados com o valor da Selic, né? Então, na prática, né, não é todo dia que a gente compra uma casa, mas para quem está planejando comprar uma casa, esse não é um bom momento, porque a Selic está alta, né? Está subindo. Outro exemplo prático, né? Se você é um investidor, que é o que eu quero que seja o público-alvo aqui do canal, se você tem investimentos em renda fixa como CDB, Tesouro Selic, o rendimento vai ser mais atraente, mas você sempre tem que ficar de olho na inflação. Você sempre tem que levar... A Selic ela não existe sozinha. A Selic ela é um instrumento para regular a inflação. Se você tem CDB, Tesouro Direto, essas coisas, você tem que analisar os dois juntos para poder tomar a sua decisão, né? Mas, em geral, o rendimento na renda fixa, como ela vinha aumentando e o Tesouro Selic, como a Selic subiu, a ideia agora é que a inflação desça. E a inflação descendo e a Selic subindo significa uma maior margem de lucro, né? Se você quiser comprar agora, quem tem os títulos de renda fixa vai querer vender mais caro, porque eles estão rendendo mais. O mercado ele se autorregula, né? Como tem mais pessoas procurando agora os títulos de renda fixa,
naturalmente os preços deles vão subir. Então vai ficar mais caro de comprar eles. Por outro lado, se está todo mundo correndo para renda fixa e a gente sabe que a Selic está alta, o custo de acesso ao crédito está caro, significa que as empresas não vão estar investindo tanto para aumentar o seu lucro. Se as empresas não estão investindo para lucrar mais, então o valor das suas ações vai diminuir. Se o valor das ações vai diminuir, pode ser que seja o momento de você comprar mais ações. Se você conhece aquela ação e acredita que ela tem um valor bom, você pode aproveitar esse momento. É como se você estivesse comprando com desconto, porque as pessoas estão vendendo, né? Quem está vendendo mais barato para poder comprar outra em outro lugar, né? Então, é basicamente isso. O vídeo de hoje é mais para a gente jogar um pouquinho de luz nesse tema, para a gente aprender um pouquinho mais também. Se você curtiu, deixa seu like aí. Não se esquece de se inscrever no canal. Se eu falei alguma besteira aí, me desculpe, comenta aqui embaixo, que aí a gente vai aprender mais juntos, tá bem? É isso aí. Um abração e até a próxima.